Paz e graça a todos, amados irmãos em Cristo Jesus, que me podem acompanhar por intermédio deste vídeo. Meu nome é Yuran Inácio Nhaca, sou jovem pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixa e também faço parte da juventude. Sou ator, gosto de escrever, gosto de falar, eu falo muito, gosto de ensinar. Gosto também de pregar, é isso basicamente em relação à minha pessoa. Gosto também de fazer negócio, gosto de fazer negócio, gosto de ter a sensação, não só a sensação, gosto de produzir. Em relação ao personagem que eu interpreto, que é o Cubango, Cubango Ila Hai. Esse aqui é o nome verdadeiro do Dr. Cubango. É um personagem difícil, um pouco difícil de interpretar, porque é totalmente o antônimo daquilo que eu sou, daquilo que eu procuro seguir, que são os passos de Jesus Cristo. E para qualquer um que é cristão, creio que esse personagem seria ou é difícil de interpretar, por causa da própria natureza do personagem, que é totalmente aquilo que o Senhor abomina. É um método tradicional ou curandeiro que faz pactos, ou ele é o elo de ligação entre o homem e um ser espiritual do mal que traz alguns benefícios, que também por sua vez tem suas consequências. Carlos, Mãe, meu filho, vejo bem, sim, o Júnior. e eu tenho-vos conhecido. Siga tudo que este homem fala. Está bem, mãe. Adeus. O Dr. Cubango, como eu dizia, é um personagem extremamente difícil de interpretar. E eu me recordo agora que quando gravávamos, de tão assustador que era, nós tivemos de interromper em algum momento para pedir a ajuda de Deus, para suplicar pela graça dele, porque estava a ser um pouco difícil continuar com a gravação por causa da natureza do próprio personagem. Me recordo também que enquanto escrevia as falas do Dr. Cubango, porque foi numa noite, e todo aquele que é ator sabe que para poder interpretar um personagem precisa de entrar nele de maneira direta e profunda. E naquela noite, por causa da pressão do Hélio e da irmã Sandra também, porque já havia muita pressão, traga as falas, eu acho que o Cubango era o único que não tinha falas na altura. Então eu decidi escrever as falas do Cubango de noite. E enquanto eu meditava em escrever as falas do Cubango de noite, eu me recordo que chegou em uma determinada fase que eu fechei o caderno, preferi ir dormir, porque era extremamente assustador. Era como se eu estivesse a fazer algum ritual mesmo, porque tinha que inventar algumas palavras. Ao mesmo tempo, eu procurava ter cuidado nessas palavras, porque eu não queria usar nenhuma palavra que no oculto invocasse algum espírito sem que eu soubesse. Então, procurei inverter. Por exemplo, o Dr. Cubango, quando faz este pacto com o Carlos, há uma parte que ele diz Ngama Souza Sacua Rosa, e muitos se perguntam o que é que isso significa, e sinceramente eu não sei o que é que isso significa, porque eu procurei extrair palavras que não tivessem nenhum significado. Por exemplo, um gama é só o contrário, é ler de trás para frente a manga. Não significa nada, graças a Deus. É só manga, ngama, só isso. E depois tentar colocar ali um sotaque mais rústico de quem fala mesmo xangana ou chitsonga ou tsonga, para tentar
para fazê-lo próprio, para fazer a expressão própria de um curandeiro, de um doutor Cubango. E Sakwa vem de Kwasa, que é Kwasa, que é um estilo musical, não tem assim nenhum significado. E muitas outras coisas que neste exato momento eu já não me recordo assim, mas graças a Deus tudo que está ali é oco, não invoca ninguém, não invoca nenhum espírito, graças a Deus. Me recordo que o irmão Domingos é que orou, porque houve um momento que estava a ser difícil, mas eu comecei a falar aquilo tudo, eu coloquei play no meu celular e coloquei uma música gospel assim, para ir escutando enquanto eu falava. Foi extremamente difícil interpretar Dr. Cubango, mas muito difícil mesmo. É um personagem. Hoje eu olho e digo, graças a Deus, porque para um personagem ter o devido impacto é necessário que o ator entre na íntegra o personagem e encarne o personagem na íntegra, de tal sorte que as pessoas até em algum momento confundam-te com um curandeiro. Digo, não, acho que tu fica bem, não é porque fica bem, é porque você entrou e representou na íntegra o personagem. O que mais me apetece falar acerca do Dr. Cubango? Acerca dos seus pactos, acerca daquilo que ele fazia. Olha, para quem consegue me acompanhar por intermédio deste vídeo e assiste o preço das minhas escolhas, quero primeiro dizer que eu aprendi muito e continuo aprendendo até o dia de hoje. Quando nós escrevíamos esta peça, este filme, me recordo que estava também a irmã Marla, e eu não sei se falho, mas eu acho que saiu da boca dela o preço das minhas escolhas. Eu já não me recordo muito bem, posso estar equivocado, extremamente equivocado. Quando ela falou, eu achei que bom, é bom, mas eu não havia entendido na íntegra o que significa o preço das minhas escolhas. Porque todo mundo paga um preço pelas escolhas que faz. É um tema que engloba tudo e a todos. Se você é um ser vivente aqui nesta terra, esse tema um dia vai te encontrar, o preço das tuas escolhas ou o preço das nossas escolhas. Então, Dr. Cubango, acerca dos pactos, como eu ia dizendo, eu me recordo que o Cubango, ele tem um determinado poder, isto é irrefutável, e isto eu não quero negar, que ele tem um determinado poder, ele faz as coisas acontecerem sim, da maneira dele, do jeito dele, ele faz as coisas acontecerem. Eu me recordo que o Carlos, ele foi ter com o Dr. Cubango, porque ele queria ascender a um outro cargo no serviço, não é? E de facto conseguiu. Obviamente que foi necessário um sacrifício. Me recordo que o Cubango mata uma galinha e faz mais algum ritual e manda o Carlos beber aquele sangue. E por intermédio deste sacrifício que o Dr. Cubango frisa, mas frisa mesmo se ele estava preparado para, pergunta se está mesmo disposto a pagar, a fazer o sacrifício. Eu acho que é isso. Há muito tempo eu fiz esse personagem, mas sou apaixonado por ele. É galinha que o doutor pediu, aí está. Tem certeza que quer fazer o sacrifício? Tenho certeza, doutor. Olha lá. O sacrifício está feito. Agora é só beber o sangue. Ngamangama Souza, Sakwa, Oza. Ngamangama Souza, Sakwa, Oza. Repita comigo. Ngamangama Souza, Sakwa, Oza. Ngamangama Souza, Sakwa, Oza. Ngamangama Souza, Sakwa, Oza. Pode beber, acaba tudo. Sim, eu acho que ele pergunta ao Dr. pergunta ao Carlos se estás preparado a pagar este preço ou se podia matar a galinha. De forma muito infantizada, ele pergunta para o Carlos se ele de facto podia matar aquela galinha. E o Carlos diz sim. E fez o sacrifício sim,
O Carlos ascendeu à posição que ele queria no seu serviço, sim, mas, amados, se nós formos a notar, é que teve consequências, e foram consequências irreversíveis, e uma dessas consequências foi a morte do filho do Carlos. Carlos perdeu o filho, era o seu filho amado. A morte do filho do Carlos não é a única consequência, mas Carlos, fazendo esse tipo de procedimentos, esse tipo de pacto, Carlos já não está no caminho de Deus, ele afasta-se do caminho de Deus, e isso traz uma consequência muito grande. Para dizer o que com relação a esse poder que eu disse que aquele curandeiro, que o Cubango tinha? Para dizer que se existe original, é porque existe o falso. Que não nos deixemos impressionar pelo poder que alguns podem manifestar ter este poder. Eu me recordo que quando Moisés falava com Faraó para anunciar a saída do povo de Deus para a liberdade, eu me recordo que Moisés lançou o bastão e transformou-se em cobra. Entretanto, os magos também do Faraó lançaram o bastão e também transformaram-se em cobras. Mas algo interessante que acontece aí é que a cobra, fruto do bastão de Moisés, engole a cobra, fruto do bastão dos magos ou dos sacerdotes do próprio Faraó, para dizer que há um poder acima de todo poder, e a melhor escolha que você pode fazer é se aliar ao dono deste poder, que é Jesus Cristo, que é o Deus Criador dos céus e da terra. E em algum momento eu vejo o Cubango a usar o sangue, que também é um símbolo muito forte, me remete ao sangue de Cristo, e é aquele sangue que tem algum poder para fazer alguma coisa ali. Mas quando nós olhamos para o sangue de Cristo, olhamos que o sangue de Cristo faz acima daquilo que o Dr. Cubango poderia este tipo de pessoa geralmente tem um conhecimento na íntegra, na mais profunda essência daquilo que eles estão a fazer. Acima do cliente, eles sabem, se por exemplo fazem algum tipo de mistura, eles sabem o que está naquela mistura e qual é o poder. Agora, quando ele pergunta ao Carlos se de facto ele podia matar a galinha, ele sabia que aquela galinha representava o filho do Carlos, que mais logo iria perder a vida. As escolhas, como eu dizia no princípio, fazem parte de todo aquele que é um ser vivente. Desde o momento em que nós acordamos e escolhemos se primeiro oramos ou pegamos nosso celular, desde o momento em que nós acordamos e escolhemos se primeiro comemos ou escovamos os dentes. Depois, desde o momento que eu escolho que cor de camiseta vestir, desde o momento que eu escolho dormir para matar a aula ou me esforçar para ir assistir a aula, desde o momento que eu escolho em procrastinar ou me esforçar para estudar ou exercer algum tipo de tarefa. Então a escolha está nas nossas vidas a cada instante. Mesmo neste exato momento que eu estou a falar, eu tive de fazer uma escolha. Ou ficar em casa e fazer aquilo que eu tinha por fazer, ou vir para cá e gravar este vídeo. A escolha faz parte. Creio que podem existir vários cubangos, sim. Há cubangos vestidos de fato e que têm um micro e que às vezes têm uma Bíblia na mão, infelizmente existem. Mas a Bíblia diz que através dos seus frutos os conhecereis, não é? Então, desculpa? Okay. Através dos seus frutos os conhecereis, okay? A árvore é conhecida pelos seus frutos, não é? Creio que Jesus entendia a complexidade de julgar só pela aparência, porque em algum momento todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos objetivos, mas o Deus Todo-Poderoso, que conhece a nossa essência, é que sabe de facto quem é que nós somos, não é? Então existem cubangos no dia a dia. Há vezes que pela situação que você está a passar te dá vontade de ir, sim.
negue quem quiser negar, mas há vezes, porque eu acho que você olha para o ímpio e vê que a sua vida está a prosperar. E você olha para ti, o justo, e você vê que há muito tempo você está à busca e nada acontece. Sim, em algum momento nós também pensamos em aderir isso. Ou em algum momento nós também pensamos não em aderir exatamente na forma do que o Cubango está a dar, mas aderir daqueles que, não sei se diria, pregam ou espalham ou disseminam uma maneira não de Deus. Eu digo e repito, há muitos cubangos sim, por aí, e cabe a nós escolhermos o que é que nós queremos fazer e sabermos que isso nos trará uma consequência daqui a algum tempo. Eu não sei se fugir da questão, mas é mais ou menos isso. Agora, quanto ao Cubango, o que é que eu digo em relação a isso? Eu repito aquilo que eu disse. Cubango tem poder sim, mas o poder dele não está acima do poder criador dos céus e da terra. Então seja inteligente o suficiente para escolher ou para seguir o melhor caminho a tomar. O Carlos, ele atingiu a meta dele, que era ascender a nova posição no serviço. Ele teve dinheiro sim, é verdade, teve dinheiro, mas teve consequências e há de ter consequências. Às vezes nós diremos, olha, eu hei de morrer daqui a pouco, mas eu vejo na Bíblia que às vezes o castigo que está no pai passa por os filhos e até os filhos dos filhos, por causa daquilo que o pai fez, por causa daquilo que a mãe fez. Então eu não creio que seria a tua vontade ver os teus filhos a sofrerem, os teus netos também a sofrer, por causa de uma má escolha que você fez no passado. E por causa da dificuldade da vida, por causa do aperto da vida, principalmente agora que existem as redes sociais que apresentam uma vida muito falsa, o aperto das redes sociais, a ostentação, por causa de tudo isto, essa série de fatores que eu acabo mencionando, em algum momento tu olhas e dizes, olha, parece que eu estou muito atrás, mas se tu seguires na íntegra a vida daquelas pessoas, você vai perceber que elas não são tudo aquilo que mostram ou exibem nas redes sociais, estás a perceber? Em algum momento, estas coisas podem te guiar a procurar caminhos muito rápidos para enriquecer, caminhos muito rápidos para poder ter aquilo que você almeja ter. Mas o melhor caminho a seguir, de todo o meu coração, com sofrimento ou sem sofrimento, com dor ou com alegria, com angústia ou com o coração em paz, é seguir a Jesus Cristo. Esse aqui é o melhor caminho a se fazer, sinceramente. Em algum momento dói, sim, dói, mas é o melhor caminho a seguir Jesus Cristo. Isso é que eu aconselho, é seguir Jesus. Não que seja fácil, mas é o melhor a se fazer. Pronto, olha, muito agradecido e que Deus possa abençoar a todos e que Deus possa nos ajudar a permanecer no caminho dele até que ele volte. Amém.